Fala galera, tranquilo? Meu nome é Vinícius Araújo, vou estar criando um tutorial agora legal ensinando a criar esse tubo de pasta de dente. Ontem eu fiz esse tubo estudando, então não tem nada definido e tudo mais, então eu vou tentar refazer ele aqui do zero e mostrar como é simples manipular a ferramenta do Cinema 4D quando se entende o básico. Então vamos lá, aqui no Cinema 4D a gente tem uma ferramenta bem legal que é a ferramenta Loft. Então a gente vai trabalhar em cima dela para modelar a base do tubo de pasta de dente para a gente conseguir fazer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai aqui criar um círculo, vamos colocar aqui o tamanho 80 e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui a ferramenta Loft e vou arrastar o círculo para dentro do Loft. Então vou renomear aqui tubo, vou salvar aqui o arquivo e agora eu vou fazer o seguinte, segurando, eu posso fazer o seguinte, eu posso duplicar e arrastar para baixo segurando o Ctrl e eu vou fazer o seguinte, tá vendo? Arrastei para o lado, ele já está começando a me dar a forma da pasta. Então assim, a ideia aqui é mostrar como é que cria a pasta e não fazer ela no formato perfeito e tudo mais. Vou fazer o seguinte, vou arrastar de novo e vou colocar mais para baixo e agora aqui no círculo eu vou vir aqui elipse. Então agora ele transformou no elipse e vou diminuir o rádio X do Y, na verdade. Então diminuo aqui, coloquei o tamanho, vou colocar aqui o tamanho 15. Vou arrastar aqui um pouquinho mais para trás. Vou duplicar novamente, e vou colocar aqui o tamanho 8, bem fininho. Coloquei aqui o tamanho 8. Então já tenho a base já do tubo. Já formando. E vou fazer o seguinte agora. Na frente, eu vou arrastar aqui o círculo para cima. Então tem que prestar atenção que agora arrastei para cima. E vou andar com ele um pouquinho. Vou apertar a ferramenta de escala. Vou clicar e diminuir um pouquinho só para fazer a borda do tubo, né? Então fiz a borda, arrastei de novo e vou fazer de novo, diminuir e vou colocar um pouquinho para frente agora. Então isso aqui, eu estou fazendo a parte da frente do tubo, essa parte aqui. Então aqui, estou diminuindo, colocando para frente aqui, Vou salvar e eu vou fazer mais uma vez e agora eu vou diminuir bem, para fazer na verdade, fiz vou dar aqui um Ctrl Z, vou cortar de novo, dupliquei 2, então tem 2 ali, um pertinho do outro. E vou fazer o terceiro aqui, para ele não perder a minha forma aqui, Tá vendo, tô andando aqui. Agora eu vou diminuir, para fazer a parte o bico onde vai sair a pasta. Então aqui, diminuir, dupliquei mais um pouco. O processo é esse, é você ir duplicando, segurando o Ctrl, arrastar, agora eu vou botar para cima. Dupliquei de novo, ando para frente, duplico de novo para cima. Diminuo. Vou andar aqui um pouquinho para frente. Dupliquei de novo. Andei. Para cima. Então sempre tem que lembrar da ordem. Tem que estar lembrando da ordem de colocar em cima. Porque se eu arrastar com Ctrl, ele vai colocar para baixo e vai entender errado como que a ferramenta funciona. Então aqui, Tá vendo, segurei com Ctrl, o que ele fez? Ele botou lá para baixo. Então aqui, segurando maisinho, arrastar. Então, depois, você pode vir, ajustar todos os tamanhos, os espaços,
para que fique tudo mais ou menos... Essa aqui seria mais ou menos a parte da rosca, né? Da tampa. Vem aqui, ó. Então é só o atalho da escala do scale é o T. E da setinha de movimento, de move, é o E. Então eu fico só no T e no E aqui, ó, no atalho, para agilizar. Agora eu vou fazer aqui a bordinha, ó. Então tô sempre duplicando e colocando mais segmento para fazer a forma, ó. Então eu fiz o tubo aqui, ó. Entrei bastante com o tubo aqui, ó. Então já tenho... Posso pegar aqui, ó, a maior parte deles, ó, diminuir por inteiro. Então fiz aqui a pasta. Aqui no final, a gente vai fazer o seguinte, ó, pegar o último círculo, que é essa borda final, e vou fazer o seguinte, a gente vai duplicar. Vou habilitar aqui, ó, a lines pra gente ver, ó. Vou duplicar a última aqui, ó. Vou arrastar um pouquinho só e vou apertar a letra C, ou então vim aqui, ó, make editable, né, para transformar em editável. Então vim aqui, ó, aperto o T e vou dar um scale aqui, ó, para ficar fininho a parte de trás do tubo. Então, como a gente não vai pegar muito o final, a ideia não é dar um foco ali. Então agora, ó, a gente vai ver aqui, ó, em Mesh Subdivision. Então vou botar aqui, ó, 120, para ele ficar bem definido. Então já tem a parte do tubo, claro que o outro eu tinha feito com muito mais detalhe, com muito mais calma, porque eu estava fazendo seguindo um outro modelo real para ter de base. Então, mas isso aqui, ó, é questão de ajuste só. Então vim aqui, ó, modelei tubo e eu vou fazer o seguinte, ó, uma coisa que eu sempre faço é duplicar o objeto, ó, e desabilitar ele, porque ele é o meu backup. Então fiz aqui o backup e agora vou fazer o seguinte, ó, selecionando no Loft, no tubo 1, eu vou apertar a letra C e ele vai converter tudo, ó, para um objeto só. Então todas aquelas linhas viraram um objeto só. Então vou deletar aqui a parte de dentro, né, do tubo, e os outros dois, ó, vou selecionar os dois, vou clicar com o botão da direita e vou vir aqui, ó, Connect Object mais Delete. Então conectei todo mundo e deletei. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Uma coisa bem legal é que nesse tubo, a parte da frente ela é totalmente brilhosa e a parte de trás, onde vai ter o logotipo, ela é fosca. Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Daqui para trás a gente vai selecionar tudo. Então podia vir muito bem aqui na minha câmera, ó, na perspectiva de lateral, na right. O atalho é o scroll do mouse. Então vou vir aqui, ó, desabilitar Only Select Visible, né, para poder selecionar os que estão visíveis e os que não estão. Então vim aqui, ó, selecionei todos daqui para trás. Posso segurar o Shift, ele vai selecionar a camada, ó. Selecionei uma bordinha onde eu não queria. Então vou vir aqui, ó, fiz um loop e vou desselecionar essa parte, segurando o Ctrl. O loop está aqui, ó, Loop Selection. Então vim aqui, ó, aí ele pode selecionar ou desselecionar. Então isso aqui é mó adianto. Então selecionei essa parte, ó, vou criar aqui uma textura, New Material, e vou arrastar para cima dela. Então essa aqui eu sei que é o label, onde vai receber onde a gente vai colocar a estampa, né, no caso, o logotipo da pasta. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai apertar a letra V do teclado sem mexer com o mouse, a gente só vai apertar a letra V. E ele vai abrir uma série de ferramentas. A gente vai ver aqui em Select e aqui, ó, Invert. Então a gente vai inverter a seleção. Não precisa selecionar de novo lá. Vou criar um novo material. Vou criar aqui, ó, de novo, ó, ou dar 2 cliques aqui direto. E agora eu vou botar aqui, ó, bico, para saber que é o bico.
Feito isso, ó, posso selecionar. Já estou com 2 materiais diferentes. Então, ó, no label, eu vou fazer o seguinte. Na camada aqui, ó, color, vou vir aqui, ó, adicionar load texture, load image, né? Para carregar a imagem. Então, tem aqui, ó, imagem 2. Essa imagem eu peguei na internet, não tem padrão, não tem tamanho e formato, eu vou ajustar ela direto na imagem. Uma coisa que eu fiz foi inverter, fazer um flip, né, horizontal, para inverter na hora que eu for colocar na pasta. Então eu vim aqui, ó, vou carregar, deseja importar para a pasta de destino? Sim. E aí tá lá, ó, a pasta certinho, o tubo certinho. Mas ela agora ficou fora da minha imagem, né? Da onde eu quero que apareça. Já percebendo que aqui na frente, ó, já tem uma outra cor. Então eu vou vir aqui, ó, clicar na textura do lado desse triângulozinho, onde está a textura com a imagem, e eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui nessa segunda ferramenta, abaixo do cubo, que é textura. Então aqui eu vou manipular a textura em si. Então eu vou vir aqui, ó, na setinha, ó, olha o que está acontecendo. Estou rotacionando aqui, ó, a minha imagem. Então aqui, ó, estou rotacionando. Vou vir aqui na ferramenta de Scale, né, o atalho T, ó, e vou diminuir um pouquinho, porque eu não quero que ela fique bem grande aqui, ó. Então vou rotacionar. A orientação dela é um pouco diferente da orientação do objeto. Às vezes, se eu botar para cima, ele mexe para um lado, mexe para o outro, mas é normal isso. Então, feito isso, ó, coloquei já o rótulo, né, o label. E vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui no canal de reflexo, vou adicionar aqui, ó, um Legacy, né, uma reflexão Legacy, e vou fazer o seguinte, ó, em Fresnel, vou adicionar aqui, ó, um Dielectric, e vou colocar aqui, ó, Oil, para dar um aspecto brilhoso, e aqui em cima no Roundness, vou colocar o 15, para deixar um pouquinho fosco. Então, a primeira textura já terminamos, e agora a segunda textura é o bico. Então, o bico ele é bem branco, e a gente vai fazer o seguinte, ó, colocar aqui o reflexão de novo. Vamos colocar aqui no Fresnel um Dielectric de novo, e a gente vai colocar aqui, ó, Oil de novo. Pronto, então já temos dois materiais na base. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a parte do creme. Então aqui, ó, a gente vai pegar a ferramenta Bezier e vai desenhar aqui, ó, um zigue-zague. Coloquei. Então eu desenhei um zigue-zague aqui qualquer. E ó, mudando a vista, ó, eu agora vou conseguir manipular os pontos para acertar. Então antes disso eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar de novo um círculo. Com o scale, ó, vou colocar mais ou menos do tamanho da boca aqui, ó, da pasta. Então coloquei aqui do tamanho da boca, ó, certinho. Vou colocar um pouquinho só menor e vou fazer o seguinte, ó, vou usar a ferramenta Sweep, que ele vai pegar o diâmetro, né, do círculo e ele vai preencher todo em cima da minha line. Então eu vim aqui, ó, preencheu todo em cima da minha line. E agora eu posso vir aqui na spline e ir acertando. Então eu vim aqui, ó, cliquei na spline, em ponto, ó, vou acertar para dentro do tubo. Na minha spline tá aqui, ó, angle. A gente vai mudar o ângulo, a gente vai botar para 2, para que fique mais definido. O 1 é o super definido, que é o que fica com mais definição de segmento. Então coloquei aqui o tubo, vou colocar aqui a spline, ó, com 22 de diâmetro. E vou fazer o seguinte, ó. Agora na minha configuração do Sweep, ele tem uma configuração bem legal, que aqui, ó, Details, né, que são os detalhes. Com o Ctrl, eu vou clicar aqui no Scale, a primeira coisa, eu vou clicar aqui, ó, com o Ctrl eu vou criar um ponto. Então tem que segurar o Ctrl, apertar o ponto, ó, e agora eu vou diminuir. Então aqui, ó, o bico como é que já ficou, como se eu tivesse colocado a pasta e puxado ele esticado. E agora eu posso vir aqui, ó, e começar a fazer os ajustes para parecer que está sobre alguma mesa. Então, ó, vem aqui agora, cria um plano. Então eu vou arrastar mais ou menos o plano na ponta da pasta aqui, ó. Depois eu vou estar mexendo de novo no tubo para rotacionar ele, para colocar para ele não parecer flutuando. Então eu vim aqui, ó,
Arrastei para o lado, para cima. E a ponta a mesma coisa, ó. Posso também, ó, girar, ó. Tô girando aqui, ó, para fazer com que a pasta fique sobre a superfície. Estão girando aqui, ó. E aqui a mesma coisa, ó. Vou segurar aqui, ó, nesse pontinho preto, diminuir. E vou rotacionar também, ó, para começar a dar a forma à saída da pasta. Claro que isso aqui são detalhes que você vai estar estudando, vai estar aperfeiçoando com o tempo, que realmente é um pouquinho difícil manipular isso, mas que também não vejo mistério nenhum e nem é a parte mais difícil do projeto. Então, vindo aqui no tubo, ó, vou fazer o seguinte, já que agora tem um plano, eu preciso colocar ele, ó, rotacionar, para que fique mais ou menos em cima do plano, né? Então, assim, ó, tem que olhar a parte de trás, ver se ela vai tocar no plano, que é a linha, ó, e vou subir aqui um pouco. E agora, ó, ajustando aqui na spline, ó, vou pegar a ponta principal da spline, aqui, ó, usar a ferramenta de ponto e vou subir, ó. Pronto. Então eu já fiz aqui, ó. Já temos praticamente já a pasta pronta e o tubo pronto. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora, depois da modelagem, é o seguinte. Vou criar uma câmera normal. Vou colocar ela aqui, ó, em objeto, na distância focal, botar 50 milímetros, que é uma distância de zoom, para a gente conseguir fazer um desfoque legal. Vou posicionar ela na parte que eu quero e vou travar ela, ó. Vim aqui, ó, Protection, travei. Pronto, agora posso mexer e tal, que ela vai estar lá. Vou fazer o seguinte, ó, vou apertar o render aqui, apertei o render sem nenhuma iluminação, super rápido. Então não vou mexer na configuração do render agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, vou criar um plano de novo, e nele eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma nova textura, sendo que nela eu vou fazer o seguinte, ó. Vou desabilitar Color, o outro canal de reflexo, eu vou habilitar aqui, ó, Luminance, e não vou mexer em nada. Vou arrastar para cá e vou posicionar mais ou menos, ó. Vou posicionar mais ou menos na direção aqui da minha pasta. Vou botar um pouquinho só pro lado e vou rotacionar ele aqui, ó. Vou afastar um pouco. Vou crescer ele mais um pouco. E vou fazer o seguinte agora. Vou vir aqui, ó, no meu render e vou colocar aqui, ó, Global Illumination. Então a gente vai trabalhar com uma iluminação global. Vou colocar aqui, ó, Interior Preview. Feito isso, ó, vou fazer um render. Então olha como é que a gente já tem a qualidade, o realismo da cena com uma iluminação bem básica. Eu não precisei pegar nenhum preset, não precisei fazer nada. Então vem aqui, ó. E agora o seguinte, o creme da pasta, ele é um pouquinho complexo, porque ele envolve o material mais avançado. Então vem aqui, ó. Ele envolve o material um pouquinho mais avançado, porque ele trabalha com a questão de iluminação com material que a gente chama de Subsurface Scattering, que ele calcula como se tivesse a parte de dentro dele. Se a gente colocar isso aqui, o render vai demorar horas e horas, porque esse canal aqui é o que faz demorar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui uma textura mais básica do creme, mas para quem quiser ver, ó, é o Luminance, o Subsurface Scattering. Aí eu coloquei a transparência 90 e a refração 1.33, que é a refração da água. Coloquei aqui, ó, absorção distância 1%, blur 80%, mínimo de samples, máximo. Isso aqui que está deixando o render pesado. E o canal de reflexão, ó, adicionei uma reflexão standard, mexi aqui, ó, o adaptivity e tal,
o Fresnel de Electric e coloquei aqui, ó, Beer, que é de cerveja. Então aqui, ó, então esses são os parâmetros da pasta para quem quiser, ó. Vou deixar aqui devagar para quem quiser dar um print e depois copiar. O Subsurface Scattering, a cor aqui, ó, o Path Length, que é a distância dele. Então quem quiser mexer aqui, ó, tá todo o material aqui. Eu só não vou colocar ele porque vai ficar muito pesado e vai realmente dificultar o trabalho de vocês aí. Então vou colocar uma pasta aqui mais ou menos azul, só para a gente ter uma referência. Vou colocar aqui um reflexo. Vou colocar aqui, ó, Adaptivity. E vou colocar o Fresnel, o mesmo que ele colocou lá, ó. Beer. E vou fazer um render. Então já tem uma pasta ali, parece até um tubo de tinta, né? Não parece a pasta, porque o que vai fazer ficar legal mesmo é o Subsurface Scattering, que é o que dá a sensação de glow, né? De pasta de dente. Esse que é o legal. Vou colocar aqui, ó, um branco no chão. E vou colocar aqui, ó, o material mais cinza. No reflexo, ó, vou colocar a mesma coisa, o Lens. E ao invés de eu colocar... posso colocar aqui, ó, um Dielectric Milk, que dá um reflexo legal. Então já está aparecendo um pouquinho do reflexo, ó. Vou colocar ele branco. Então, ó, se eu trocar aqui o reflexo do Milk com, deixa eu ver aqui, um Oil. Esse tipo de reflexo, ele está bem clarinho, quase não dá para ver, é por causa do Fresnel dele. Então, o que eu faço normalmente? Eu venho, ao invés de ir no Fresnel, eu adiciono aqui, ó, Layer Mask e adiciono um Fresnel da moda antiga. E aí eu consigo ter um brilho bem melhor em relação ao outro. Tem um reflexo já bem melhor. Então agora, ó, já fiz a setagem de luz. Então eu venho aqui, ó, vou transformar aqui em Physical. Vou colocar aqui, ó, vou deixar em Low, que é baixo. E vou colocar aqui, ó, o Ambient Occlusion. Então ele criou o Ambient Occlusion. A diferença, ele cria, na verdade, é como se estivesse criando sombra, só que mais suave, entre as interseções, entre as pontas. Isso aqui dá mais realismo. Só que é mais difícil de trabalhar isso. Então eu vou vir aqui em Global Illumination, posso vir aqui, ó, em Preview, posso colocar em High. Aí ele realmente vai fazer um cálculo bem mais demorado, só que a iluminação vai ser bem melhor. Olha como é que a iluminação já está bem mais difusa, só que ele vai ser um cálculo mais demorado. E aí, ó, posso vir aqui na intensidade da luz, ó, colocar aqui, ó, 150. A luz vai ficar bem forte. Para a gente conseguir eliminar todos esses pontinhos, é bem simples. É só vir aqui no Physical e mudar aqui, ó, para High. E aí ele vai conseguir fazer um cálculo bem mais avançado, só que vai ser bem mais demorado. Então ele vai ser um cálculo bem mais avançado, bem mais demorado, mas só que a gente vai ter toda a definição dos pontos agora. Então eu estou renderizando com um servidor que ele tem 2 Xeon. Então assim, olhando, ele parece rápido, mas não está rápido, ele está bem demorado em questão do processamento. Então a galera que colocar em high vai realmente sentir uma dificuldade, uma lentidão no render, mas é normal. Então ele está calculando aqui, ó, já fizemos o tubo, a pasta. Vou parar o render aqui, ó, que agora que eu já sei que já está legal, vou fazer o seguinte, ó, vou deixar ele aqui em low de novo para a gente não ficar queimando o tempo aqui. Não vamos setar mais nada, deixar aqui, ó, em high, em ambient occlusion. E agora a gente vai fazer a tampinha. Vou vir aqui, ó, no cilindro. Vou rotacionar ele 90 graus aqui, ó, só para eu saber mais ou menos o tamanho da boca, da pasta. Então ele fica mais ou menos aqui. Vou rotacionar de novo 90 graus aqui, ó. Eu já tinha rotacionado ele 90 graus. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, só para eu saber mais ou menos
Pronto. Vou rotacionar de novo 90 graus, segurando o Shift, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou posicionar ele, a base aqui embaixo, né? Perto do chão, onde tem essa linha preta. Vou colocar aqui, ó. Vou adicionar aqui, ó, o segmento. Botar 120 para deixar ele bem definido. Em caps, eu vou colocar aqui, ó, fillet. Eu vou colocar um high bem baixinho, ó. Vou deixar 4. Vou colocar aqui, ó, em modo de line para eu ver. E vou adicionar aqui, ó, segmento nele, ó. Botar aqui, ó, 4 segmentos. E agora eu vou apertar a letra C, que é para transformar editável. Então vou arrastar ele aqui para fora. Com a ferramenta de ponto, vou selecionar todos os pontos. Lembrando de desabilitar aqui, ó, esse carinha, o elemento, para pegar todos os elementos. Selecionei esses dois aqui, ó. Vou deixar um pouquinho, diminuir um pouquinho. E o do centro aqui, ó, vou diminuir mais, para fazer uma tampinha um pouco mais arrojada, para dar um formato no render. Feito isso, ó, terminei. Vou colocar ele para frente aqui, ó. E vou colocar a mesma textura do bico. Vou fazer o seguinte, ó, agora eu vou fazer um render para a gente ver como é que vai ficar. O legal é que a gente pode usar aqui, ó, Multipass. Vamos adicionar aqui, ó, o Ambient Occlusion, para a gente renderizar o Ambient Occlusion separado. E agora eu vou fazer o render aqui, ó, usando os dois computadores para ir mais rápido. Então já tem o tubo, a pasta, o reflexo. Agora bem simples, ó. Só colocar o physical no máximo e mandar renderizar. Aqui no render, a gente viu, ó, no canal Layer, eu mandei renderizar só o Ambient Occlusion. Essa sombra aqui que a gente vai ajustar depois no Photoshop. Claro, agora a correção final, tudo mais, você tem que fazer de acordo com o seu gosto, fazer o tratamento de cor, colocar o desfoque. Mas todo o elemento tá aí, bem simples, como eu sempre falo, até brinco de postar na minha página escrito bem simples, porque quando você sabe a ferramenta do básico, você consegue realmente tirar as coisas rápido e tornando o processo bem simples e rápido de modelagem. Então, vou aqui finalizando esse tutorial, espero que vocês tenham gostado e aguardo o feedback de vocês. Valeu!